Mundial de Combate à Tuberculose. E é por isso que a gente vai conversar com o Dr. Mauro. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigada por ter vindo, Dr. Mauro Gomes. Obrigado pelo convite de vocês. Será sempre muito bem-vindo aqui. Muito Por acaso é parente do compositor Carlos Gomes, não? Não. Só tá. se for fazer uma genealogia lá atrás. Os Gomes invadiram o Brasil. Os Gomes fazem parte de nós, né? Vamos ver mitos e verdades a respeito da tuberculose, porque dizem que é uma doença traiçoeira. A tuberculose é uma doença silenciosa. Às vezes a pessoa, quando percebe, ela já está muito comprometida, né? Tá. Ela não dá muita atenção aos sintomas iniciais, que é uma tosse persistente, acha que é uma tossinha corriqueira e quando vai ver, a doença já se desenvolveu. Porque não é uma tosse que chama atenção, é uma tossezinha que parece, entre aspas, uma tosse boba? No começo pode ser uma tosse boba, mas existe um sinal de alerta que é uma tosse persistente mais do que 4 semanas. Se a pessoa tem uma tosse persistente mais do que 4 semanas, ela é uma pessoa suspeita para ter tuberculose. Então ela deve procurar um atendimento médico e deve avaliar se tem ou não tuberculose. Não necessariamente tem, porque sinusite crônica pode dar tosse, asma, enfisema, DPAC, essas doenças podem dar tosse, mas uma tosse persistente sem uma causa definida é suspeito para tuberculose. E por que dizem que é uma doença traiçoeira, que se não curar direito ela volta e volta pior? Tem fundamento isso? Tem fundamento no seguinte aspecto: o bacilo que causa a tuberculose, ele demora para morrer. Então, o tratamento leva muito tempo, levam 6 meses. É um tratamento longo. Tratamento longo. E se a pessoa, muitas vezes, os sintomas desaparecem muito rápido, ela abandona o tratamento. Não é que a tuberculose voltou, ela ficou resistente aos antibióticos, porque o bacilo começa a ganhar resistência aos antibióticos e aí os tratamentos são ineficazes. Então não é que ela voltou, na verdade ela não foi curada. Não foi curada, exatamente, não foi curada. Vamos ver então mitos e verdades a respeito da tuberculose. É mito ou verdade que além dos pulmões, a tuberculose pode afetar outros órgãos? Pode. A tuberculose pode afetar outros órgãos. 85% das vezes a tuberculose compromete o pulmão, mas em 15% das vezes a tuberculose pode comprometer outros órgãos. Pode pegar sistema nervoso central, então da meningite, pode pegar os ossos, muitas vezes da tuberculose na coluna. Tem um fato até interessante, uma curiosidade histórica. Vamos lá. A gente aprendeu na escola que o José de Anchieta escrevia poesias na areia de São Vicente. Ele era encurvado, porque ele tinha tuberculose na coluna. Então ele não conseguia ficar ereto. Nunca ouvi falar isso. Exatamente. O José de Anchieta, o Manuel da Nóbrega, que foram os jesuítas que vieram para o Brasil, eram os jesuítas portugueses com tuberculose que eles tiraram da sociedade portuguesa e mandaram para o Brasil. Então, Doutor Mauro, tá vendo? Aprendendo história. Tem coisas diferentes. E pera lá, e a tuberculose na coluna faz com que a postura fique curvada? Fica, porque fratura a vértebra. Então a pessoa fica encurvada. Pode pegar coração, pode pegar pele, pode pegar qualquer órgão do corpo, mas em 85% das vezes é o pulmão que é o órgão comprometido. Tem até a peça, já que entramos nesse assunto, Mulher escreveu O Doente Imaginário, né, que é um autor de teatro famoso, conhecido. Sim. E nessa peça, o Doente Imaginário era um sujeito hipocondríaco, que ele fazia o papel do doente imaginário na peça originalmente. E numa determinada cena, ele teve um escarro com sangue, que a gente chama de hemoptise, e morre no palco. Mas não era da peça. Ele estava com tuberculose e morreu em palco encenando o próprio personagem de tuberculose. Que muito interessante. É mentira. Olha, é mito ou verdade que todas as pessoas que se infectam por tuberculose adoecem? Não é verdade. Né? Porque a tuberculose é uma doença muito comum no Brasil. Praticamente todas as pessoas do Brasil já tiveram contato com o bacilo da tuberculose em algum momento da vida. É uma doença muito prevalente. No Brasil, é um dos países que estão nos primeiros lugares do ranking mundial de tuberculose. Morrem no Brasil, em média, 12 a 14 pessoas por dia de tuberculose. Ainda? Ainda. Então, é uma doença que todo mundo tem contato. Só que a nossa resistência orgânica, os nossos anticorpos, eles conseguem se defender contra o bacilo. Aquelas pessoas que estão com a imunidade rebaixada, que têm alguma deficiência imunológica, por algum motivo os bacilos vão se proliferar e vão causar doença. Então, provavelmente todos nós aqui já tivemos contato com o bacilo da tuberculose, eu provavelmente mais do que os outros, porque eu estou dentro do hospital, mas nem por isso a gente adoece de tuberculose. Precisa ter uma queda da resistência imunológica para ter a tuberculose. Perfeito. É mito ou verdade que a transmissão pode ocorrer por meio de relações sexuais e compartilhamento de objetos? Não, isso daí não é verdade. A tuberculose se transmite pelo ar. Então, uma pessoa que tem um bacilo da tuberculose no pulmão, que está com a doença,
quando ela tosse, por exemplo, ela espalha essas gotículas no ar e esses bacilos ficam em suspensão, eles ficam aqui voando, sendo carregados pelas correntes de ar. Quando uma pessoa sadia respira esse ar infectado, ela pode se contaminar pela tuberculose. Então, quando existe uma pessoa com tuberculose em casa, acho que isso é importante para o telespectador, não precisa afastar essa pessoa do convívio com a família, não precisa afastar, separar talher, objeto, toalha, copo, o que é muito comum às vezes as pessoas fazerem, porque a tuberculose se transmite pelo ar e não por contato com objetos. Perfeito. É mito ou verdade que o tratamento deve ser interrompido quando os sintomas desaparecerem? Isso é importantíssimo, não interromper o tratamento. Maior mito da paróquia, porque exatamente, se a pessoa interrompe o tratamento quando os sintomas desaparecem, a chance do bacilo se proliferar com resistência aos antibióticos é grande. Aí formam as tuberculoses multiresistentes, que a gente chama, que nenhum tratamento quase mais é eficaz, ou os tratamentos têm que ser muito mais agressivos. Portanto, nunca pare o tratamento antes do finalizado pelo médico e geralmente o mínimo são 6 meses de tratamento. Tá. É mito ou verdade que a vacina BCG é a melhor forma de prevenir a contaminação por tuberculose? Na verdade, previne a infecção, não é? Porque contaminar todos nós nos contaminamos. Mas é verdade porque ela vai proteger especialmente as crianças das formas graves de tuberculose. Porque a criança, quando nasce, não tem imunidade nenhuma. Então, ela precisa receber a vacina para ela se tornar resistente ao contato da ao bacilo da tuberculose. Senão, ela vai ter formas de meningite por tuberculose, tuberculose disseminada e um grande risco de morrer por tuberculose. Então, é fundamental que a criança seja vacinada. É mito ou verdade que toda pessoa com tuberculose pode transmitir a doença? Toda pessoa, não. Porque existem formas de tuberculose que não são transmissíveis. Por exemplo, uma tuberculose no coração, uma tuberculose no osso, não. Mas as formas de tuberculose que comprometeriam o pulmão, essas todas são potencialmente de risco de transmitir para as outras pessoas. Agora, o que é importante, me permite só um parênteses? Claro. Quando a pessoa está tratando a tuberculose, e ela está tratando regularmente, a partir já de 3 ou 4 semanas de remédio, ela não está transmitindo mais. Então, ela não está transmitindo durante os 6 meses de tratamento. Então, é importante isso. Quer dizer, no começo do tratamento, ela pode transmitir nas primeiras semanas, depois não mais. Agora, doutor Mauro, a tosse é um sintoma de quem tem tuberculose no pulmão. Quem tem tuberculose no coração, por exemplo, não tem tosse. Não tem tosse, exatamente. Tuberculose no pulmão dá tosse. Tuberculose no coração pode dar arritmia, outros sintomas, dor no coração. Na coluna é a postura curvada. Ou a dor nas costas, né? Tá. A tuberculose pode pegar o rim, então a pessoa pode urinar sangue, ter dor para urinar. Entendi. Né? Então, dependendo do órgão onde ela vai atingir, vai dar um sintoma. No olho, por exemplo, ela pode começar a ter embaçamento da vista, coceira ocular, pode até ficar cego se não diagnosticar a tempo. Perfeito. Nós temos perguntas que as pessoas de casa mandaram, que a gente vai responder daqui a pouquinho, pode ser? E agora as perguntas que as pessoas enviaram de casa. Primeira pergunta foi enviada pela Elisete. Faço o tratamento para artrite reumatoide. Corro o risco de pegar essa doença? Muito boa essa pergunta, porque a artrite reumatoide é uma doença autoimune que diminui a resistência imunológica das pessoas de maneira geral. Então, pela própria artrite, há a possibilidade da pessoa, em contato com o bacilo, ser mais suscetível a desenvolver a doença. Mas existe uma situação particularmente interessante, acho que é por isso que ela fez essa pergunta, porque existem novos medicamentos para artrite reumatoide que são bastante bons para a artrite, resolve o problema da artrite, só que eles decrescem muito, cai muito a imunidade da pessoa. E a pessoa que usa esses medicamentos para artrite, elas ficam muito mais sujeitas a ter tuberculose. Por isso que, na maioria das vezes, quando o médico prescreve esses medicamentos, ele pede o teste da tuberculose antes ou faz uma investigação para ver se a pessoa tem possibilidade de ter tuberculose, senão não pode tomar o medicamento. Tá. Próxima pergunta foi enviada pela Ariana. Meu pai teve tuberculose, apesar do tratamento, ficou muito magro e debilitado. Faleceu, pois não teve forças para combater outras doenças que apareceram. A tuberculose sempre enfraquece as pessoas desse jeito? A tuberculose é uma doença que debilita muito a pessoa, né?
Por isso que, pode falar um pouquinho mais de história? Pode falar o que quiser. Então, a tuberculose, o nome da tuberculose deriva da palavra tisis, que em grego significa consumpção, emagrecimento. Então a pessoa vai definhando, por isso que chama tisiologia, o estudo da tuberculose, por isso que chama tísico quem tem tuberculose. Quem deu esse nome foi o Hipócrates, né? Então o que acontece? Pelo fato dele observar que as pessoas vão definhando, vão emagrecendo, vão perdendo o apetite, vão se acabando, que ele deu esse nome. Por isso que tísica significaria pessoa emagrecida. Magrinha. Exatamente. Então o que ela falou tem razão. Agora, hoje em dia, a gente consegue diagnosticar tuberculose precocemente. Com os tratamentos, a pessoa recupera bem rápido e na maioria das vezes não tem sequelas. Mas se for uma pessoa que demorou para fazer o diagnóstico, demorou para fazer o tratamento, realmente pode acontecer o que ela citou. E se for uma pessoa com mais idade, faz diferença? Faz, porque o idoso tem maior chance de adoecer pela tuberculose, porque a resistência dele, a imunologia dele já está mais debilitada e maior chance de morrer. Então, e de ter efeitos colaterais pelos remédios, porque os remédios são um coquetel de 4 antibióticos que a pessoa tem que tomar. Forte. E muitas vezes o idoso já tem um fígado um pouco debilitado, o rim um pouco debilitado e os remédios podem trazer efeitos colaterais. Tá. Próxima pergunta foi enviada pela Lilian. Meu tio teve tuberculose e está passando por um tratamento há quase 5 meses. Como ele pode saber se já está curado? Ele está quase no finalzinho, né? Tá então, 6 meses é o padrão? 6 meses é o padrão de tratamento. Protocolo. Só vai estender de 6 meses se não tiver curado nesse período, né? Tá. Mas assim, o que é feito? Exame de escarro, geralmente pelo exame de escarro, o exame de escarro estando negativo. A pessoa está curada da tuberculose depois de 6 meses, vai ser feito o exame de raio-x do pulmão, que vai mostrar também que a lesão reduziu ou sumiu. Então existem exames como o do escarro e o raio-x que vão dizer se a pessoa está curada. Então, 5 meses de tratamento, ele não está curado, falta 1. Falta 1 mês para ele terminar. Tá. Então, está quase. Está quase. Está bem encaminhado. Próxima pergunta foi enviada pela Maria. Tive tuberculose há 5 anos, mas reagi bem ao tratamento e me recuperei. Como estou grávida de 3 meses, estou preocupada. Meu bebê corre algum risco? Ele poderá tomar a vacina BCG normalmente? Normalmente. A tuberculose teve há 5 anos, foi curada, se não tem sintoma nenhum agora, não tem com que se preocupar. Página virada, a criança pode se vacinar, não há risco nenhum da criança nascer doente, de maneira alguma. Próxima pergunta foi enviada pela Dalva. Quais exames identificam a doença? No exame do escarro, quando a pessoa escarra, a gente vê o catarro e naquele catarro, olhando no microscópio, vai ver os bacilos da tuberculose, né, que são chamados bacilos de Koch, porque foi o Koch que identificou isso daí em 1800 e pouco. Então, ele vai ver o bacilo e pelo raio-x do pulmão vão ver as lesões também no pulmão, se for a tuberculose do pulmão, que a maior parte das vezes é. Tá. Próxima pergunta foi enviada pela Cida. A BCG sempre deixa cicatriz? A minha caderneta de vacinação indica que tomei a vacina, mas não tenho nenhuma marquinha no braço. Devo me preocupar? Preciso de um reforço? Interessante, né? Geralmente deixa cicatriz, mas a formação de uma cicatriz depende muito de características pessoais. Tem pessoas que fazem cicatrizes muito pequenas, tem pessoas que fazem cicatrizes exuberantes. Então, se a caderneta de vacinação está ok, é sinal que ela foi vacinada. Nem sempre a cicatriz precisa ser muito evidente. Não sei a idade dela. Existiam no passado, há uns 50 anos atrás, a vacina não era injetável, era uma vacina em líquido que a pessoa tomava. Pode até ser que ela tenha sido vacinada dessa maneira, não sei a situação dela, o histórico de vacinação. Se era líquido, por que passou para ser injetável? Porque é mais eficaz, né? Mas dói tão mais. Tem medo de vacina, tenho medo de seringa até hoje, doutor. Tá certo. Essa BCG é aquela que fazia assim no braço da gente? Sabe que tinha um... Como revólver? Se fosse, Não, o revólver era aquela da meningite, acho que tinha um revólver, né? Não, essa daqui. Essa daí é da tuberculose, do braço direito. A esquerda era da varíola. Essa daqui, eu tomei essa daqui com que idade? Bebezinha? Deve ter tomado bebê. Olha, a cicatriz até hoje deve doer nos pequenininhos. Mas pelo menos não protege contra a doença. Mas precisa, Tá, o doutor Mauro Gomes é diretor da Comissão de Infecções Respiratórias da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia. Muitíssimo obrigada por ter vindo. Bom final de tarde para o senhor. Obrigada pelos esclarecimentos. Obrigado você pelo convite. Volte sempre que quiser. Muito obrigado. Eu que agradeço.